Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Isso é realmente um osso mágico de 4 estrelas? O guerreiro loiro finalmente reconheceu e respirou fundo. Embora estivesse muito longe, ele ainda podia sentir claramente a flutuação volátil da magia daquele arco dourado. O ar frio disparou para o céu, como um feiticeiro de 4 estrelas parado ali à distância. Tal força e atmosfera só poderiam ser exercidas por uma arma mágica de 4 estrelas. Essas armas mágicas de 4 estrelas, para os guerreiros de nível estrela, eram tesouros absolutamente inigualáveis. No continente Azeroth, equipamentos e armas mágicas podem ser divididos em 9 níveis de estrelas de acordo com sua qualidade. Níveis de 1 a 3, os 3 níveis de estrelas mais baixos de armas mágicas eram relativamente comuns e também muito medianos, mas níveis de 4 a 6, os 3 níveis de estrelas do meio e níveis de 7 a 9, os 3 níveis de estrelas mais altos de armas mágicas eram muito mais raros. Em geral, apenas ferreiros e mágicos de alto nível podiam forjar armas mágicas de nível 3 estrelas ou superior, e para todos os guerreiros de nível estrela, uma arma mágica de nível 3 estrelas ou superior era ainda mais importante do que sua própria vida, e estava intimamente relacionada ao aumento de nível de força pessoal do guerreiro. Se um guerreiro ultrapassasse os níveis de estrela e evoluísse para elites de nível lunar, se ele quisesse progredir ainda mais, havia 3 opções: nivelamento de arma, nivelamento de besta e nivelamento de corpo físico. Entre esses 3 métodos de treinamento de elite de nível lunar, o nivelamento de armas era o mais comum, e também o mais fácil e eficaz. Mas se alguém quisesse seguir o caminho de nivelamento de armas, ele tinha que escolher uma arma de alta qualidade como sua arma espiritual e treinar tanto a arma quanto a si mesmo. Para uma elite de nível lunar, o quão longe eles poderiam viajar em seu caminho de treinamento dependia da qualidade e propriedade da arma espiritual escolhida, e a relação entre o homem e a arma era complementar. Portanto, estava claro quão importante era uma arma de alto nível estelar. Embora a identidade de Albina fosse o príncipe de uma cidade subsidiária de terceiro nível, Trácia, mesmo ele não tinha uma arma de nível 4 estrelas, e foi por isso que seu rosto mudou quando a arma de Helena apareceu em sua vista. Se eu puder colocar aquele arco longo de nível 4 estrelas em minhas mãos. A mente de Albina começou a correr rapidamente, seu coração estava prestes a sair do peito e, de repente, a imagem gentil e amigável que ele originalmente dava às outras pessoas desapareceu e todo o seu corpo exalava uma atmosfera violenta. No entanto, Albina era um homem extremamente cauteloso. Foi por isso que a cidade da Trácia o enviou à cidade de Chambord desta vez para executar um plano. Depois de encarar aquele grupo de mulheres mercenárias por um longo tempo, Albina rapidamente estimou o histórico desse grupo de mulheres, hesitou por um segundo e, finalmente, essa racionalidade superou sua ganância. Uma arqueira de nível 3 estrelas com um arco longo de alta qualidade de nível 4 estrelas, seu histórico não era nada simples, sem mencionar que, além daquela beleza incomparável ruiva de nível 3 estrelas, as outras dezenas de garotas também exalavam uma atmosfera de guerreiras que não estavam abaixo do nível 1 estrela. Tal força não poderia ser ignorada, talvez elas viessem de um histórico celestial. O guerreiro loiro Albina finalmente decidiu ser cauteloso e investigar um pouco primeiro. Ele sussurrou algumas palavras para um guarda de meia-idade ao lado dele, e esse guarda se virou e desapareceu na multidão. Então, o grupo dele saiu, deixando para trás 2 guardas que foram um pouco espertos para seguir Helena e os outros silenciosamente. 3 horas depois. Esses pequenos foram deixados para trás pelas meninas? No labirinto subterrâneo de pedras nas montanhas de trás da cidade de Chambord, Fei olhou para a dúzia de todos os tipos de filhotes famintos no salão de pedra. Seus globos oculares estavam quase caindo de tanto olhar. Mulheres, elas são criaturas realmente estranhas com amor maternal. Sim, Vossa Alteza. Antes da senhorita Helena e as outras partirem, elas deixaram esses pequenos aqui. Oleg, com uma cara envergonhada, corria em círculos como uma babá, alimentando um pequeno e ativo Denglon de pelos dourados com leite de cabra fresco. A aparência deste Denglon era como a de um tigre, exceto pela adição de 2 pequenas asas nas costas. Ele tinha um visual peludo, mas muito fofo. Só que os olhos pretos e brilhantes sempre tinham um brilho de vigilância, e independentemente de como Oleg tentasse apaziguá-lo, ele ainda se recusava a lamber aquele leite de cabra fresco no prato raso. Pobre gordo, quando ele já tinha se deparado com uma situação dessas. Ele não conseguia vencer os animais, e tudo o que ele conseguia fazer era suar profusamente. Fei viu a cena e não conseguiu conter o riso. Helena e as outras só podiam ficar no mundo real por cerca de 4 horas, e quando o tempo acabasse, elas tinham que retornar ao mundo de Diablo, mas elas não podiam levar coisas do mundo real para o mundo de Diablo como Fei. Então elas só podiam deixar esses carinhas na casa de Oleg. É que embora o gordo Oleg fosse realmente habilidoso em lamber bundas e bajular as pessoas, ele ainda estava longe de ser experiente em alimentar essas fofuras, que eram ainda piores do que aquelas crianças de bunda pelada nas ruas da cidade de Chambord. Não importa o quanto ele tentasse, esses pequenos bastardos simplesmente não queriam cooperar. Deixe-me tentar.
Fei achou bem interessante, então ele pegou o prato raso de comida de Oleg, sorriu e foi até o Denglum de pelo dourado para alimentá-lo. Quem sabia que o pequeno sujeito nem respeitava o rei sua majestade, enquanto ele abria seus olhos negros, mostrava seus pequenos dentes de tigre, estremecia seu corpo gordinho e então se virava com desdém. Fazendo uma ação muito humana, ele esticou sua bunda, chutou sua pata traseira e chutou o prato de prata, espirrando todo o leite de cabra branco em Fei. Ao ver essa cena, até os ferreiros e soldados que trabalhavam à distância riram secretamente. Fei ficou bravo de vergonha e estava prestes a levantar a mão para dar um tapa no cara. Mas, depois de ver essa coisinha caída no chão com a cabeça baixa, as orelhas caídas e os olhos marejados, Fei não conseguiu dar um tapa nela e suspirou relutantemente, pegou o prato de prata no chão e olhou para os outros pequenos animais. Fei teve que admitir que essas pequenas bestas mágicas eram realmente muito fofas e letais para ele. Este gato pescador era como uma pequena bola de pelo com olhos semicerrados. Dizia-se que este gatinho dócil, depois de atingir a idade adulta, podia atingir cerca de meio metro de tamanho e mergulhar centenas de metros debaixo d'água para capturar peixes gigantes. Era digno de ser chamado de rei do mundo subaquático. Havia também uma coisinha que não parecia nada diferente de um papagaio normal, mas tinha 4 patas e era coberto com penas coloridas, com uma farpa afiada no bico. Dizia-se que era um tipo de besta mágica extremamente sábia e, desde que fosse treinado adequadamente, poderia se tornar proficiente em línguas de todas as raças do mundo. Esses pequenos eram coloridos e todos muito peludos, mas tinham olhares tímidos, encolhidos como pequenas bolas, observando todos com cautela e dúvida, e se recusando a lamber o leite fresco na frente deles em qualquer caso. Fei estava quase abrindo a boca e despejando tudo. Naquele momento, Fei de repente pensou em algo. Adotando uma nova abordagem, ele mudou para o modo druida. De acordo com as lendas, os druidas tinham o poder da natureza e eram capazes de se aproximar de quaisquer animais e plantas, então eles deveriam ser capazes de apaziguar esses pequenos. Com certeza, depois que Fei mudou para modo druida, algo mágico aconteceu. Fei sentiu como se estivesse fundido com o ar e fosse capaz de sentir claramente as emoções dos pequenos animais. A hostilidade do Denglum dourado alado era mais séria com um traço de medo, assim como uma garotinha perdida procurando por sua mãe. O gato pescador estava cheio de vigilância, o papagaio de asas de vento estava considerando uma greve de fome ou até mesmo suicídio, e aquela besta coruja de penas brancas era como um filósofo, olhando para tudo com seus olhos frios. Essa foi uma sensação muito sutil. Os pequenos animais não falavam, mas Fei conseguia distinguir facilmente suas emoções, como um corpo aberto de consciência, e Fei se tornou como sua espécie e se fundiu ao grupo. Fei tentou usar seu humor mais sincero para se comunicar com os pequenos. Então, algo aconteceu que deixou o oficial da prisão Oleg e muitos outros soldados perplexos. Eles acabaram de ver que aquelas criaturinhas tímidas de repente agiram como se vissem seus próprios pais, torcendo e correndo intimamente em direção a Fei. A besta coruja branca como a neve e a besta papagaio asa de vento ocuparam cada um dos ombros de Fei. O pequeno e gordinho gato pescador estendeu suas garras afiadas, subiu pela perna de Fei e facilmente chegou ao topo e agachou-se no cabelo de Fei. Quanto ao mais fofo Denglum dourado alado, ele já estava com fome a ponto de quase desmaiar, ele tropeçou e mordeu as calças de Fei e não queria soltar, não importa o que acontecesse. Então, gastando menos de 1 ou 2 minutos, os pequenos já limparam toda a comida que foi trazida a eles, como se pudessem entender as palavras de Fei ou algo assim. Eles se tornaram anormalmente bem comportados, e os 4 pequenos até brigaram um pouco só para lutar pelo lugar mais confortável em Fei. Esse era o poder mágico do druida. O funcionário da prisão, Oleg, apenas ficou olhando fixamente enquanto tudo acontecia. A descoberta inesperada fez o coração de Fei se alegrar. Ser capaz de domesticar bestas mágicas tinha um significado extraordinário para ele. Se usado corretamente, ele poderia até tentar construir um exército de bestas mágicas ou formar uma legião de cavaleiros de bestas mágicas. Dessa forma, a cidade de Chambord poderia melhorar significativamente sua força e governar o mundo. Fei alegremente provocou os pequenos animais, mas naquele exato momento, seu guarda pessoal Fernando Torres, que vinha seguindo Drogba e os outros com treinamento extremo recentemente, de repente saiu correndo do corredor à distância, e de longe ele já estava ofegante e gritando: Vossa Majestade, rápido! Algo aconteceu no palácio, Senhor Baix foi ferido, Senhorita Ângela, ela. O pânico estava estampado no rosto do adolescente loiro. Um redemoinho no ar provocou um rugido agudo e penetrante, rasgando o céu e, de repente, saindo das montanhas de trás da cidade de Chambord, atirando-se na direção do palácio. Atraiu a atenção de todos. Todos olharam para cima. A silhueta de um homem era vagamente visível entre o redemoinho, piscando no céu, e imediatamente avançou para o palácio. Depois que a silhueta desapareceu, o caminho que ela percorreu deixou uma pressão irresistível e persistente, e todos na cidade não puderam deixar de sentir um arrepio na espinha.
Em um canto escuro da cidade de Chambord, uma figura que escondia todo o seu corpo em uma capa preta olhou para a atmosfera poderosa no céu e então se curvou em pensamentos profundos. É ele, é definitivamente ele. Droga, esse idiota realmente ficou mais forte. Parece que tenho que fazer algumas mudanças no meu plano. Ao mesmo tempo, na mansão do ex-oficial militar Konga. Sob as flores perfumadas sob a árvore, o vento soprou o cabelo longo e macio de uma mulher elegante, como um crisântemo. Ela sentou-se na cadeira de pedra e olhou para cima. Um toque de alegria rapidamente passou por seus olhos enquanto ela perguntou suavemente. Roman, esse perfume. É aquele cara, ele ficou mais forte de novo. Aquela velocidade é realmente incrível. Atrás daquela mulher, sob a estrutura de madeira que as longas videiras espalhavam, o cavaleiro loiro que tinha um rosto de bebê e um sorriso encantador em seu rosto sempre plácido, mostrou um traço de surpresa. Nesse momento, uma poderosa guerreira veio do pátio, inclinou-se sobre o lado da mulher e disse algumas palavras. Aqueles demônios e monstros realmente vieram? Muito bem, vocês vão e se preparem também. A mulher ouviu, sorriu e disse confiantemente. Dessa vez, deixe-o quebrar um braço. Entendido, Alteza. Os dois estavam prestes a sair com ordens quando ouviram a mulher dizer de repente. Certo, lembre-se de dizer ao pequeno príncipe, que é melhor ele não sair esses dias e ficar na mansão em paz. Além disso, passe meu comando, deixe aquele cara vir me ver. Como um cortesão, é hora de ele visitar seu mestre. Entendido, Alteza. A guerreira e o cavaleiro loiro saíram do pátio. A mulher elegante sentou-se calmamente na cadeira de pedra e sentiu aquele cheiro claro de pressão no ar. Ninguém sabia que tipo de tempestade estava se formando dentro daquela cabeça aterrorizante dela que assustava inúmeros nobres de São Petersburgo. Alguns pedaços de folhas amarelas foram arrancados dos galhos, parecendo muito solitários e flutuando diante dos olhos da mulher. Meu tempo está se esgotando, irmão mais velho, deixe-me ajudá-lo mais uma vez pela última vez. Ao mesmo tempo, na casa de hóspedes da cidade de Chambord, em um pequeno e tranquilo pátio, o príncipe de Trácia, Albina, olhou chocado para o sopro poderoso que permanecia no ar. Quem é esse? Que força poderosa, deve ter pelo menos 4 estrelas de poder. Ele foi na direção do palácio. Poderia ser um mestre da cidade de Chambord. Ô coxa, investigue rapidamente a origem daquele homem. Albina ordenou a um guarda ao lado dele. O guarda chamado Okoshi imediatamente recebeu a ordem e saiu do pátio. Professor, você acha que esse mestre misterioso afetará nosso plano? Depois de dispensar todos os guardas ao seu redor, Albina de repente pensou em algo e começou a perguntar para o ar à sua frente. No segundo seguinte, um grupo de ondulações visíveis se formou no ar e, lentamente, uma figura magra e baixa surgiu do nada na frente dele. Essa pessoa misteriosa estava enrolada em um pano branco, e até seu rosto estava coberto por ele. Com uma voz rouca, ele disse. Um misterioso mestre de nível 4 estrelas realmente se tornará uma variável. Investigue-o e, antes que o evento aconteça, se necessário, mate-o. Este misterioso mestre revelou uma força muito poderosa. Não tenho certeza completa de matá-lo. Depois de investigar seu passado, espero que o professor possa cuidar disso pessoalmente. Albina estava sempre revelando seu caráter cauteloso. Ok. Salvando palavras como se fossem ouro, depois de dizer uma única palavra, as ondulações no ar mais uma vez se abriram, e essa figura branca desapareceu no ar. Até mesmo a estranha atmosfera poderosa que veio com ele também desapareceu sem deixar vestígios. Uma técnica furtiva horripilante. Atrás da igreja da cidade de Chambord, dentro de um jardim muito isolado. Um jovem loiro também sentiu a poderosa respiração emocionante no ar. Ele franziu as sobrancelhas e perguntou. Quem é? Ele se originou da montanha de trás, poderia ser. O pensamento disso chocou esse jovem loiro e lindo. Em silêncio. Como se estivesse tomando algum tipo de decisão. A cidade de Chambord ainda estava animada. Entretanto, uma tempestade invisível estava se formando silenciosa e secretamente. A tempestade de chuva estava chegando e o vento já estava aqui. A pessoa que surgiu no céu era, claro, Sua Majestade, o Rei. Sem esperar que seu guarda-costas pessoal Torres terminasse, no momento em que Fei ouviu que Baz estava ferido, ele imediatamente mudou para o modo bárbaro. Sem se importar com o consumo de mana, ele usou continuamente a habilidade Bárbaro Salto, deixando o labirinto subterrâneo da caverna de pedra após alguns flashes, sem esconder a força dominadora de seu Bárbaro nível 21 nem um pouco enquanto voava de volta para o Salão do Rei. O que aconteceu no palácio? Como é que o sogro dele realmente se machucou? O que aconteceu com Angela? Fei estava ansioso como uma bomba relógio enquanto ele caía nos degraus de pedra diante do palácio. Os degraus de pedra gigantes sob os pés de Fei começaram a rachar como uma teia de aranha com Fei no centro, como se um meteoro tivesse caído do céu no chão. Este foi o resultado dele não controlar seu poder aterrorizante.
As 4 pequenas bestas em Fei estavam todas agarradas firmemente em suas roupas e cabelos, gritando durante o voo em alta velocidade. Fei não parou nem um pouco enquanto continuava usando a habilidade salto. Sua figura brilhou novamente, deixando para trás uma série de pós-imagens no céu, e ele chegou instantaneamente ao jardim dos fundos do palácio. Ouviu-se o som de uma revolta. Que Tracer ousa causar problemas no meu maldito palácio? Fei ficou furioso e correu para dentro como uma tempestade. Mas depois de entrar no jardim dos fundos, a cena à sua frente o deixou atordoado. Ele viu que o cabelo preto meticulosamente penteado de seu futuro sogro era agora um galinheiro desgrenhado, com fios de manchas de sangue escorrendo por seu braço. Seu peito se movia violentamente para cima e para baixo enquanto ele respirava pesadamente. No entanto, a situação de seu sogro não era ruim, porque ele era quem estava assassinando agora. O velho rosto branco melhor agora, como ainda havia algum traço de uma aparência aristocrática elegante. Seus pés estavam descalços, ele não sabia para onde um sapato voou, mas o outro estava preso em sua mão como se ele visse o assassino de seu pai ou algo assim. Ele usou o sapato como uma arma, rugindo freneticamente perseguindo um grande cavalo preto que Fei não sabia de onde veio. Este velho homem bonito realmente se machucou, mas foi apenas um pequeno ferimento na pele, e não havia necessidade alguma de se preocupar. Caso contrário, como esse velho rosto branco ainda teria o espírito de correr furiosamente pelo jardim para pegar aquele cavalo preto, pulando e correndo como o vento. Angela e a pequena Loli loira Emma estavam ilesas. Elas não sabiam se deveriam chorar ou rir enquanto lideravam os guardas e seguiam um velho homem bonito, tentando o máximo acalmar Baz em seu estado berserker. Mas a força desse velho louco surpreendeu muita gente. Somado aos guardas que não ousaram usar muita força, esse oficial real que não aprendeu a mínima arte marcial conseguiu facilmente sair da rede formada pelos guardas e continuou a perseguir aquele grande cavalo preto. Isso! O que realmente está acontecendo agora? Fei finalmente relaxou, mas então linhas pretas correram por sua testa como uma cachoeira. Assim que ele estava perguntando, ele viu que o grande cavalo preto finalmente foi forçado a um canto morto entre o jardim de pedras e o muro pelo velho e bonito Baz. Sem ter como correr, vendo a abordagem assassina do velho acompanhada de um sorriso de escárnio, o grande cavalo preto finalmente fez barulho de latido com sua boca. Que porra é essa? Fei ficou chocado. É um cachorro latindo? Ele quase pensou que tinha um problema com os ouvidos. Até mesmo a besta coruja de penas brancas, a besta papagaio alada, o pequeno gato pescador e o Denglon de pelo dourado de 2 asas que estavam todos firmemente deitados em seus ombros tiveram seus pelos repentinamente eretos, como se estivessem enfrentando grande perigo. O pequeno gato pescador se escondeu dentro do cabelo de Fei, e o Denglon de pelo dourado cobriu diretamente seus olhos com suas patas. Fei olhou mais de perto. Amitabha, fudido Buda, a besta que foi forçada a ficar no canto, como era um grande cavalo preto. Era claramente um cão preto gigante e desobediente. Suas pernas poderosas agarravam-se firmemente ao chão, e entre seus dedos havia garras afiadas e brancas como a neve. Seu corpo enorme se inclinava para trás como um arco gigante totalmente estendido, e de sua garganta emitia um rugido ameaçador. Todo o seu corpo de músculos flexionava, demonstrando totalmente seu poder selvagem. Nesse momento, Fei pensou que havia algo errado com seus olhos. Muito cruel, muito forte, muito violento. Que olhar, como isso pertence a um cachorro? Era claramente uma besta do abismo do inferno. Mas quem poderia me dizer por que diabos havia um cachorro super preto do tamanho de um cavalo no meu palácio? Justo quando Fei estava pensando, algo ainda mais bizarro aconteceu. Ele viu seu velho sogro não se importando nem um pouco com a ameaça daquela fera negra, gigante e aterrorizante, indo até ela sem medo e batendo na testa daquele grande cachorro preto com seu sapato. Aquele grande cão preto tinha uma cara de ódio e rosnou ameaçadoramente por um longo tempo. Embora só precisasse de uma mordida para cortar Baz em 3 pedaços, ele na verdade não ousou revidar. Ele também fez uma ação muito humana, usando seus membros dianteiros para segurar sua cabeça, engolindo e choramingando. Seus grandes olhos estavam cheios de queixas. Eu vou deixar você, cachorro morto, me morder, deixar você me morder, seu traçardo ingrato. O velho deu um tapa forte no cachorro, enquanto agia como uma criança irritada do jardim de infância, zumbindo em sua boca. Pai! Angela chorou e riu enquanto guiava os guardas para arrastar Baz para o lado. Fei sentiu como se estivesse olhando para um mundo que lhe era completamente desconhecido. Baz foi arrastado pelos guardas, e aquele cão preto gigante ainda estava usando seus membros dianteiros para cobrir sua testa que estava coberta de pegadas. Seus olhos lacrimejantes rolaram em alguns círculos, e ele finalmente viu Fei que estava parado à distância. O cão preto latiu animadamente algumas vezes, então colocando força em suas patas traseiras, ele saltou no ar, transformando-se em um redemoinho preto, e de repente correu na frente de Fei. Fei viu a besta agachada no chão, sua cauda balançando como um moinho de vento, respirando alto, e seus olhos negros cheios de um olhar magoado e satisfeito.
Sua longa língua rosa pendia para fora. Era como uma criança que viu seus pais, esfregando sua cabeça contra o ombro de Fei, e ele só precisava dar algumas lambidas em Fei em seu rosto agora. Depois que o cão teve seu breve momento íntimo com Fei por um tempo, ele então agiu como se estivesse no poder, agachando-se ao lado de Fei e latindo algumas vezes para o velho bonito homem à distância, cuja raiva ainda não havia desaparecido completamente. Esse era o exemplo padrão da expressão, cão ameaçando com base no poder do seu dono. A boca de Fei se abriu em formato de O. Você está falando sério? Que cachorro preto grande e humano. Isso dava às pessoas a ilusão de que a inteligência do cachorro de repente alcançava a iluminação e se tornava uma pessoa viva, em vez de uma besta. Fei observou atentamente. Quanto mais ele olhava para o cachorro preto, mais familiar ele lhe parecia. No final, ele percebeu de repente. Que porra, esse não é o cachorro selvagem que Angela pegou nas montanhas. Só que seu tamanho de repente cresceu várias vezes para um estado incrivelmente enorme. Era um pouco mais alto que Fei quando estava completamente deitado. Quando em pé, tinha pelo menos 2 metros de altura e 4 metros de comprimento, isso ainda era um cachorro. Fei quase não precisou pensar, esse deve ser o efeito colateral de ter dado a poção Hulk. Parece que esse grande cão preto sortudo finalmente perseverou na experiência dolorosa quando a droga estava transformando seu corpo, e ele corajosamente sobreviveu. Sob o poder da droga, uma mutação incrível ocorreu em seu corpo, e a flutuação espiritual mágica contida pela poção Hulk também afetou a alma do grande cão preto, deixando-o cheio de afeição e lealdade para com Fei. Caso contrário, esse traçardo seria como antes, rangendo os dentes e rosnando e perseguindo Fei por todo o palácio, em vez de ser tão íntimo na frente de Fei com seu rabo abanando como um moinho de vento. E depois de ver o grande cão preto, os 4 pequenos animais em Fei também reagiram. Talvez fosse devido à natureza natural de serem inimigos entre cães e gatos, mas o pequeno gato pescador, gordinho e parecido com uma almôndega, tinha todo o seu pelo eriçado, curvando seu corpo enquanto pisava na cabeça de Fei para demonstrar ao cão preto. O Denlon de pelo dourado de 2 asas olhou ao redor e finalmente decidiu ficar do lado do gato pescador, revelando 2 dentes de tigre brancos como a neve e mostrando profunda hostilidade em seus olhinhos, mas a coruja de penas brancas e o papagaio de asas de vento traíram descaradamente seus amiguinhos enquanto circulavam ao redor do cão preto e, depois de sentir que não havia perigo, pousaram no ombro do cão preto, ajudando-o a pentear seu pelo para ficar com manteiga. Que grupo de animais, todos eles se tornaram gênios. Uau, olha só esses 2 gatinhos lindos. Olha, esse gatinho também tem asas. Angela e a Emma também notaram a chegada de Fei. Os olhos das 2 garotas brilharam enquanto elas corriam calorosamente e alegremente em direção a Fei. Fei viu essa cena e se sentiu feliz. Desde quando essas 2 garotas se tornaram tão abertas e apaixonadas? Ele sorriu de braços abertos para pedir um abraço doce, mas quem sabia que essas 2 garotas irromperam, apenas para agarrar o gato pescador gordo e o cabelo dourado de 2 asas Denlon, ignorando completamente Fei. A boca de Fei se contraiu. Seus braços largos só foram recebidos pelo vento e ficaram rígidos no ar. Apenas o Denlon de 2 asas lutava desesperadamente nos braços de Emma, virando os olhos em insatisfação como se dissesse: Idiota, quem disse que eu sou um gato? Eu sou a grande besta mágica Denlon Dourada. Denlon Dourada, garota idiota, você entendeu? 1 minuto depois. Um anel de batalha dourado vagamente apareceu sob o pé de Fei. Sua mão estava completamente envolvida em uma enorme chama dourada, e ele gentilmente pressionou o braço de seu futuro sogro. Com um brilho de chama, instantaneamente as 2 marcas sangrentas no antebraço de Baz deixadas pelo grande cão preto desapareceram, nem mesmo deixando cicatrizes. Maldito seja aquele traçardo, eu juro, de agora em diante eu só vou comer carne de cachorro. O velho e bonito homem ainda não se recuperou da raiva enquanto olhava para o grande cão preto como se estivesse olhando para o assassino de seu pai e o amaldiçoava ferozmente. Era uma pena só de pensar nisso, o primeiro ferimento do digno e majestoso oficial acabou sendo a mordida do cachorro de sua filha. Se essa história embaraçosa vazasse, como ele ainda poderia manter sua aparência majestosa diante de seus colegas? O velho rosto branco de Baz agora estava verde escuro devido à raiva. A reputação era um problema e também poderia ser fatal. E nesse momento Fei também finalmente descobriu o que aconteceu. Acontece que Baz terminou de cuidar dos documentos administrativos recentes dentro da cidade e também passou pelo trabalho duro de acomodar todos os mensageiros e príncipes dos países convidados. Ele veio ao palácio querendo falar com Fei sobre como receber o príncipe Modric da cidade do lago, mas quem sabia que Fei não estava no palácio? No entanto, ele conseguiu ver sua filha Angela. O velho raramente tinha tempo para relaxar, então ele pensou que era uma ótima oportunidade para conversar com a filha e dar à sua inocente filha algumas dicas para agarrar firmemente o coração do rei Alexander. Mas quem sabia que o cachorro grande sempre dormindo no jardim dos fundos de repente acordou, e sonolento tropeçou em Baz e deu uma mordida. Tio Baz, por que você está bravo com uma fera?
Fei riu enquanto seu corpo se inclinava para frente e para trás, sem se preocupar em esconder sua alegria pela calamidade dos outros, pensando que o velho sogro deveria rezar rapidamente ao deus da guerra para que ele não pegasse raiva, caso contrário. Envergonhado, o velho e bonito homem ficou furioso novamente e estava prestes a explodir quando... Naquele momento, eles ouviram um guarda chegando apressadamente para relatar. Meu rei, a Alteza Princesa do Império Zenith enviou alguém para nos encontrar no salão principal. Aquela princesa misteriosa finalmente não conseguiu mais esperar e veio me convidar primeiro? Fei sentiu alegria em seu coração. Ao mesmo tempo, o futuro sogro Bas, por seu lado, também se levantou. Naquele instante, Bas pareceu ter se transformado completamente. Toda a sua raiva desapareceu sem deixar vestígios. Embora ele ainda estivesse descalço e seus pés estivessem cobertos de sujeira, e seu cabelo também estivesse bagunçado, todo o seu temperamento mudou. Um comportamento elegante e real exibia seu rosto, dando uma sensação completamente bizarra para aqueles que estavam na cena. Ele franziu a testa em contemplação e então disse a Fei. Alexander, você deveria ir ver esta princesa. Faltam menos de 3 dias para sua cerimônia de ascensão ao trono, então você não deve ofender aquela mulher, caso contrário as coisas ficarão problemáticas. Fei assentiu. Ele levantou o pé e estava prestes a caminhar para o salão principal, mas o grande cão preto realmente bloqueou o caminho de Fei como se estivesse tentando agradá-lo, ajoelhando-se em seus membros dianteiros, abanando o rabo. Pela aparência e comportamento dele, parecia realmente querer que Fei cavalgasse em suas costas. As pessoas ao redor deles ficaram atordoadas. Este grande cão preto, seja em tamanho ou força, estava realmente além de um cavalo médio, então usá-lo como montaria também era uma escolha adequada. Mas, o problema era que Fei era o rei digno do país, então o que montar em um grande cão preto faria dele? Um cavaleiro cão preto? Mas Fei não hesitou. Ele riu e pulou em cima das costas do grande cão preto. O cão era extremamente sobrenatural e compreendia muito bem a mente de Fei, e caminhou com arrogância em direção ao salão principal do rei, cheio da força de um rei. Originalmente, Fei montava em suas costas apenas por diversão, mas quem sabia que, gradualmente, o rosto de Fei ficou sério. Era uma sensação estranha, como se ele estivesse completamente conectado espiritualmente ao cachorro, e qualquer uma de suas intenções fosse entendida pelo grande cachorro preto instantaneamente, fosse correr, pular ou parar de repente. A pessoa e o cachorro pareciam ter se combinado em um, sem a menor dificuldade de cooperação. Isso era muito mais fácil do que andar a cavalo. Parece que esse cão grande foi realmente uma escolha de montaria perfeita. Então agora, a futura montaria do rei Fei era um vira-lata cruel. A propriedade do antigo juiz militar Conca cobria mais de 10 hectares e era um castelo de pedra independente. Dentro da mansão, havia riachos, florestas, pássaros e flores, e a coisa mais incrível era a imponente árvore de incenso que ficava no ponto mais central do jardim. A cada outono, ela produzia pequenas flores bege finas, como um guarda-chuva amarelo gigante aberto entre o céu e a terra, com um aroma rico, cobrindo a cidade de Chambord com seu doce perfume. Pode-se dizer que a origem do nome Cidade de Chambord pode ter vindo em parte dessa árvore de incenso. Fei pulou do grande cão preto e deu-lhe uma palmadinha na cabeça para lhe dizer para ir obedientemente para o lado e brincar. Ele então seguiu a guerreira Susan pela trilha arborizada em frente à mansão, passando por camadas e camadas de postos de guarda. Depois de ser revistado pelos guarda-costas da princesa Alteza um total de 6 vezes, ele finalmente chegou ao pequeno e tranquilo pátio mais central da mansão, e viu a princesa Tanasha que estava sentada em uma cadeira de balanço cochilando abaixo da gigante árvore de incenso. Esta foi a primeira vez que Fei viu esta misteriosa princesa. Esta mulher diante dos olhos de Fei era mais magra do que Fei imaginava, e não era tão bonita, pelo menos estando longe de Angela e Helena, que dariam às pessoas uma sensação deslumbrante ao vê-las pela primeira vez. Ela só poderia ser considerada de aparência normal, seus lábios eram cheios, o que não era muito adequado com seu corpo magro e rosto branco pálido. A cor vermelha dava às pessoas uma sensação indescritível de tentação, e seu cabelo é macio e bonito, brilhando sob o sol. Ao ouvir Fei entrar, a princesa Tanasha não abriu os olhos. Esta mulher apenas sentou-se calmamente na delicada cadeira de balanço feita de bambu e videira verde. Seus dedos finos batiam suavemente em uma batida desconhecida, e depois de olhar para Fei, seu corpo inteiro parecia estar imerso na atmosfera de lazer. Ela era como um desenho, com seus olhos ligeiramente fechados e boca bem fechada. Depois que a guerreira Susan acolheu Fei, ela também foi embora sem dizer nada. Agora, apenas Fei e a princesa estavam no pátio. O ambiente estava muito silencioso. No entanto, Fei não teve a menor sensação de constrangimento. Ele caminhou com arrogância, sentou-se em uma cadeira de pedra não muito longe da princesa Tanasha e examinou a árvore gigante à sua frente. Havia uma expressão casual em seu rosto, diferente de qualquer expressão normal que um príncipe deveria ter ao sentar-se com a alteza princesa de um país monarca. Mas por dentro, Fei estava secretamente surpreso.
Isso porque o sentido aguçado dos especialistas em combate corpo a corpo do modo bárbaro de Fei lhe disse que neste pátio aparentemente bem pequeno, havia pelo menos 20 fontes de existências poderosas. Além de todos aqueles pontos de guarda rigorosos ao longo do caminho, Fei teve uma sensação muito estranha. Parecia que esta misteriosa princesa estava atualmente se defendendo contra algum tipo de ameaça, e foi por isso que ela montou todas essas paredes de aço intangíveis ao seu redor. Sob uma proteção tão cuidadosa, sem mencionar os humanos, nem mesmo uma pequena mosca pensaria em se aproximar desta princesa magra e de aparência frágil sem permissão. Fei teve um pressentimento. Todo o grupo de emissários coroados do Império Zenith e esta alteza princesa pálida e de aparência frágil estavam todos em estado de extrema vigilância. Eles pareciam estar se preparando nervosamente para um perigo iminente. Mas, como isso foi possível? O grupo emissário coroado veio para Chambord, um pequeno país subsidiário de nível 6, para coroar um pequeno rei que tinha acabado de se tornar adulto, então era mais como um passeio e certamente não algo aventureiro. Os chefes da capital Zenith poderiam simplesmente vir relaxar, fazer alguns passeios turísticos e então terminar a cerimônia de ascensão. Mas, a situação que Fei viu claramente não era o caso. Um lugar tão fortemente guardado fez o rei Alexander levantar dúvidas, que talvez em breve, a cidade de Chambord enfrentaria uma guerra brutal. Exatamente, o que aconteceu? O que iria acontecer? O tempo passou silenciosamente. A princesa estava deitada na cadeira de bambu balançando lentamente para frente e para trás. Ela não abriu seus olhos de safira, nem falou. Ela apenas continuou batendo no braço da cadeira em um ritmo que às vezes era rápido e às vezes lento, como se Fei que estava sentado ao lado fosse apenas uma ilusão de ótica e não uma existência real. Fei também não quis falar primeiro. Era como se os dois estivessem brincando de uma brincadeira de criança chamada quem fala primeiro perde. Depois de mais uma dúzia de minutos, Fei se sentiu entediado, então fechou os olhos para relaxar. Quem diria que depois de um tempo, do pátio silencioso veio um som fraco de ronco, e esse som de ronco era como um pedaço de pau de merda mexendo uma panela de sopa, esmagando implacavelmente o pátio silencioso e pitoresco. A princesa na cadeira de bambu finalmente abriu os olhos. Ela olhou para Fei deitado torto no banco de pedra, e um olhar de surpresa brilhou em seus olhos. Seus dedos finos que estavam batendo na cadeira de bambu finalmente pararam. Ela se endireitou, observou cuidadosamente por um tempo, e depois de confirmar que este jovem rei na frente dela estava realmente dormindo, um vislumbre de expressões faciais misturadas surgiu em seu rosto. Ela ficou atordoada por um segundo, e então parou de se importar com os roncos de Fei, que estavam gradualmente ficando mais altos. A princesa Alteza parecia estar acostumada com isso agora. Ela deitou-se novamente na cadeira de bambu. Mas dessa vez, ela não fechou os olhos. Seus olhos azuis celeste como safira olharam friamente para o céu azul, e ninguém sabia o que ela estava pensando. As pétalas amarelas perfumadas lentamente caíram dos galhos da árvore gigante, espalhando seu aroma pelo chão. O som do ronco ao lado dela era ensurdecedor, mas harmonioso. Os guardas escondidos nas sombras viram a cena e todos ficaram boquiabertos. Este pequeno rei, a ignorância realmente o torna destemido. Ele está realmente sendo rude assim na frente de Nossa Alteza Primeira Princesa. Na capital Zenith, São Petersburgo, nem mesmo o imperador Yashin do Império Zenith ousaria fazer isso, certo? Só que eles não sabiam que, naquele momento, Fei já havia viajado para outro mundo. Acampamento das mercenárias. A chama fervente brilhava para cima e para baixo na fornalha. O martelo de ferro mágico da bela ferreira de peito grande Charcy desenhou belas sombras residuais no ar, uma após a outra. Sons de din-din-dom-dom pousaram em uma grande espada vermelha em chamas que estava na bigorna de forja em um ritmo estranho, e gotas de suor caíram sobre ela, transformando-se em vapor. Do outro lado da fornalha de ferro, o bárbaro Fei puxava a alavanca do fole, alimentando-o com força para garantir que a chama, semelhante à língua de um demônio, pudesse lamber completamente o metal no fogo todas as vezes. Quando o último martelo de Charcy caiu sobre a espada, foi como desenhar o ponto final na bela sinfonia tempestuosa. No instante seguinte, uma pitada de magia começou a se distribuir da espada, e então a chama cor de orquídea começou a piscar. A espada começou a emitir ondas de ruído, e realmente começou a vibrar. Deus abençoe, finalmente está pronto. A bela Charcy ficou realmente animada e nem se incomodou em limpar o aglomerado de suor em sua testa enquanto pegava a lâmina ainda em chamas e a acenava com força. Uma chama azul brilhou, e a Força Aérea Azul realmente abriu uma grande brecha em todo o galpão de madeira do ferreiro. Realmente funcionou. Fei viu a cena e também ficou agradavelmente surpreso. Ele pegou a espada larga azul, sentiu a temperatura vindo do punho, olhou para ela e então viu as estatísticas da espada em seus olhos. Dano de uma mão, 4/9, dano de duas mãos, 8/14, mais 3 de dano de gelo, durabilidade 16/16, sem requisito de nível, sem requisito de ponto de força.
Embora o dano não seja tão alto quanto lâminas duplas verde e roxo, a qualidade definitivamente não é baixa e, na verdade, não tem nenhum requisito em pontos de força e nível, então esta é uma arma completamente afiada para personagens de baixo nível. Fei ficou em êxtase. Meia hora atrás, Fei realmente não poderia ser mais paciente. Ele realmente se sentia entediado sentado ao lado da primeira princesa, então ele poderia muito bem aproveitar esta oportunidade para escolher a opção de entrar no mundo Diablo em seu sonho. Ele foi para o acampamento das mercenárias, encontrou a ferreira Charcy no modo bárbaro, e perguntou a ela sobre o progresso no uso de gemas para forjar armas mágicas. Ele coincidentemente veio quando Charcy estava conduzindo o último experimento, e decidiu dar uma mão, e finalmente conseguiu testemunhar todo o processo de uso bem-sucedido de gemas lascadas para forjar a primeira espada mágica. Embora esta espada mágica azul não servisse para nada para Fei, seu significado era extraordinário. Primeiro, o nascimento desta espada mágica de estilo gelo significou que as habilidades de forja da ferreira Charcy finalmente subiram de nível, capaz de usar gemas para forjar armas mágicas de nível mais alto. Enquanto ela continuasse trabalhando duro e praticando, ela definitivamente seria capaz de forjar uma arma mágica ainda mais afiada. Sob o suprimento quase ilimitado de gemas de Fei, talvez um dia, Charcy seria capaz de forjar uma super arma além do equipamento amarelo ou dourado. Dessa forma, Fei não precisaria limpar chefes diariamente para coletar todo o equipamento. Segundo, para Fei, todos os equipamentos e armas no passado eram adquiridos matando monstros ou comprados de NPC. Essas armas eram todas produtos acabados, então Fei só tinha o direito de escolher, mas agora era diferente. Qualquer estilo de arma ou propriedade mágica, Fei podia deixar Charcy forjá-la diretamente. O alcance da seleção era muito maior, e o grau de foco também era mais forte, e era até possível inventar novas armas. Isso é incrível. Juro, posso ver o nascimento de um grande mestre de forja no continente mercenário. Fei bajulou Charcy, e então pegou 20 peças ou mais de todos os tipos de gemas e uma dúzia de pergaminhos de pele de carneiro já preparados e os entregou a Charcy, e então sorriu. Dessa vez, vou precisar que você forje uma armadura para mim, você só precisa seguir esses desenhos. Estas são plantas de armaduras. Charcy abriu os pergaminhos de pele de cabra, olhou cuidadosamente para eles uma vez e franziu a testa enquanto dizia: estas são armaduras lindas. Mas armaduras são mais difíceis de forjar do que armas. Mestre Fei, com meu nível atual de habilidade de forja, temo que não terei uma taxa de sucesso de 100%. Para completar a forja dessas armaduras, talvez eu precise desperdiçar um pouco mais de gemas elementais. Não tem problema, você pode usar quantas quiser. Disse Fei com total confiança. Com o cubo orádrico, Fei só precisava de 3 gemas lascadas para fazer uma gema defeituosa, e então trocar a gema defeituosa para trocar por 100 gemas lascadas no mundo real Fei sentiu como se estivesse sentado em uma montanha de ouro, e ele nunca mais teve que se preocupar com dinheiro no futuro. Sim. Certo, Charcy, na verdade, você pode ir ao mundo real para tentar construir essas armas. A cidade de Chambord tem alguns ferreiros bem habilidosos, e talvez eles possam te ajudar. Fei sugeriu. Charcy enxugou o suor da testa, então pensou no que viu no labirinto de pedra, como aquelas grandes e perfeitas instalações de fornalha. Seus olhos brilharam e ela ficou agradavelmente surpresa depois de ouvir isso. É isso mesmo, como eu não pensei nisso. Mestre Fei, eu vou encontrá-los agora mesmo. Essa ferreira tinha um temperamento explosivo. Depois de mandar embora a bela Charcy, de seios grandes, Fei guardou a espada de gelo em seu inventário e então encontrou a sacerdotisa Cara, e começou a segui-la para estudar como identificar ervas, configurar agentes e produzir pergaminhos mágicos. É claro que as coisas que ele aprendeu no começo eram todas conhecimentos muito básicos. Fei era originalmente impaciente por essas coisas, e a sacerdotisa Cara era extremamente sorrateira, forçando-o a assinar o contrato de aprendizagem, então agora ele tinha que se forçar a aprender essas coisas. No entanto, conforme ele ganhava mais conhecimento, Fei surpreendentemente se viu realmente começando a se interessar pelo conhecimento. Era só que sua memória ainda estava tão turva quanto sua vida passada, e frequentemente ele se lembrava das coisas errado. Ele passou muito pouco tempo estudando com a Cara, cerca de meia hora. Depois disso, Fei saiu do modo bárbaro, e então foi para a tela de projeção holográfica 3D e selecionou o modo druida, entrando em outro universo paralelo do mundo de Diablo, e começou a desafiar o primeiro pequeno mapa. Neste espaço, Fei tinha acompanhando a mercenária arqueira de fogo Kyle. No final das contas, havia algumas diferenças com o modo bárbaro, e era que a mercenária era muito menos ágil e vívida do que Helena, parecendo um pouco rígida e tendo uma cooperação enferrujada enquanto lutava. Na verdade, além da arqueira de fogo Kyle, em seu modo druida, até mesmo os outros NPC em acampamento das mercenárias pareciam mais um programa de computador, bem diferente daquela dimensão sob seu modo bárbaro, onde os NPC tinham emoções. Essa situação foi muito parecida com a experiência de Fei no segundo mapa Lut Golem, deixando Fei muito confuso novamente, sem saber o que causou essa situação estranha.
Em todos os modos, apenas os NPC no acampamento das mercenárias no modo bárbaro eram pessoas reais de carne e osso. Com suas dúvidas, durante as próximas 3 horas, Fei realmente limpou o desafio final do modo druida de uma só vez, eliminando o chefe final do continente mercenário, Andalier, no porão do templo. Ele também ganhou algumas belas engrenagens douradas. Naquela época, seu druida havia subido para o nível 16. Depois de se equipar completamente, a força de combate real de Fei no mundo real era aproximadamente a de um guerreiro intermediário de nível 3 estrelas. Claro, se seu personagem druida tivesse todos os tipos de habilidades mágicas de invocação e transformação, talvez pudesse trazer um desafio mesmo ao enfrentar elites iniciantes de 4 estrelas. Fim dos capítulos do 98 ao 100. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!